Eu penso que as ações que o Censo Plenário tem desenvolvido nos últimos anos é uma consequência daquilo que há muitos anos tem ocorrido na rede Sistema Conselhos. A gente, dentro do Conselho, vem trabalhando, sobretudo, a inserção, quer dizer, entre as frentes importantes, a inserção da psicologia nas políticas públicas. Para isso, algo muito importante ocorreu em 2005, quando a Rede Conselhos de Psicologia definiu criar o que se chama de CREPOP, o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. E este CREPOP ele vem também como uma ferramenta, ao mesmo tempo, importante para a democratização da psicologia, à medida que busca criar as referências técnicas ou as diretrizes principais para o trabalho do psicólogo no país, mas partindo do conhecimento e da prática que os psicólogos já tinham, né, ou estão desenvolvendo nessas políticas. Outra atividade importante do Conselho de Psicologia nos últimos anos foi a aproximação com a academia, né? Especificamente, nós desenvolvemos, há 2 anos atrás, uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, com a intenção de aumentar essa parceria para outras universidades, e nós estamos juntando esforços para oferecer cursos de extensão universitária. O Conselho, ao buscar a parceria da universidade para esses cursos de extensão, ele busca discutir esses assuntos que são estrategicamente importantes no momento. E a gente começa a perguntar, então, o que a psicologia podia estar fazendo para este contexto, para auxiliar esse contexto, né? Então, acho que algo importante que a academia nos ajuda é fazer as boas perguntas, né? Às vezes elas são tão importantes quanto as respostas, ou mais importantes do que as respostas. Nós precisamos destacar a criação de campos de estágio, especialmente há um projeto que precisa desenvolver mais, que é o projeto do CRP Jovem. A ideia do projeto é criar um canal de comunicação entre o CRP e os alunos de graduação, e mais do que criar um canal de comunicação, é quase que fomentar uma escola política, no sentido de tomar posicionamento em relação à sua profissão, chamando estes alunos da graduação para serem mais ativos dentro do Conselho, para entender mais qual é a proposta do Conselho e sobretudo, as possibilidades que se tem o trabalho coletivo a partir, né, desta organização que a Rede de Conselhos tem feito em todo o país. Uma outra ação importante, que eu acho que é uma marca também desse Censo Plenário, que é o Congresso de Psicologia Goiás Tocantins. Inicialmente, o perfil desse congresso, quer dizer, quando o realizamos 3 anos atrás, nós buscamos juntar os recursos, né? Juntar quem queria falar coisas da academia, quem queria falar coisas da profissão, e aos poucos nós fomos dando um certo direcionamento e chegamos hoje a um compromisso deste congresso como sendo um momento técnico-científico do CRP09, voltado para discutir de fato essas questões, ou esses temas bastante polêmicos que estão batendo as nossas portas de uma forma muito intensa e que a gente ainda não tem nem sempre respostas sobre o que fazer. Ou seja, de uma certa forma, em todo o país, a psicologia ela é convidada a repensar sua forma de atuar, a sua forma de pensar e a sua forma de produzir conhecimento. E, neste aspecto, o Conselho Regional de Psicologia 09, Goiás e Tocantins, tem buscado
dar essa contribuição, favorecendo as condições para trazermos pessoas que estão trabalhando nesses temas de ponta, seja na academia, seja no mundo das atividades profissionais, no mundo profissional. Então, nós estamos reunindo sempre, uma vez por ano, essas pessoas para estar discutindo conosco e com os psicólogos goianos sobre esses assuntos. Consequentemente, quando a gente pensa, então, na produção do conhecimento, outra ação importante que o Conselho Regional de Psicologia propôs foi a criação da Revista de Psicologia e Políticas Públicas. O lançamento do primeiro número da revista foi possível, primeiro porque nós tínhamos um projeto de revista que era um projeto consistente e que seguia as regras da CAPES de qualificação dos periódicos científicos. Segundo lugar, porque nós tivemos uma grande contribuição de um corpo de professores doutores do Brasil, mais ou menos 30 professores doutores de 9 estados diferentes que se propuseram a ser consultores da revista e 5 professores doutores do exterior, Cuba, Venezuela, Portugal, Espanha e Colômbia. Então, a partir dessas contribuições, nós tivemos, então, fôlego para propor a revista e colocamos no ar, por meio do site do Conselho Regional de Psicologia, e estamos preparando agora para indexar essa revista num portal de periódicos importantes no Brasil, chamado PEPSIC. Então, nós estamos envolvidos agora nessas ações. Adicionalmente, nós, a partir, então, dessa busca pela produção do conhecimento, pelo questionamento das nossas práticas, nós fomentamos os diversos GTs, os grupos de trabalho, nas várias áreas que eram coincidentes às políticas públicas que estão sendo discutidas nacionalmente. Nesse aspecto, nós temos várias contribuições de colaboradores, psicólogos, que se aproximam do Conselho e querem discutir aquele assunto especificamente, e eles passam, então, a nos trazer contribuições e entrar na rotina do Conselho. Associado a isso, nós temos a preparação para os psicólogos goianos e do Tocantins que queiram participar das diversas conferências nacionais associadas às políticas públicas brasileiras. Então, nos últimos anos, nós participamos de 8 conferências nacionais, entre elas a gente pode destacar a Conferência de Saúde Mental, a Conferência da Defesa Civil Brasileira, né? São 2 conferências assim, com um número expressivo de contribuições, e que nós estamos ali presentes. Os direitos humanos, quer dizer, o compromisso com os direitos humanos, ele tem pautado a boa parte das ações da rede de conselhos de psicologia em todo o país, especialmente do Conselho Regional 09.
nós temos que entender que a questão dos direitos humanos ela é transversal aos diversos temas. Portanto, em todos os GTs nós temos discussões acerca dos direitos humanos. Então, hoje, mais ativamente dentro do Conselho, nós temos o GT discutindo a questão da diversidade sexual e do gênero, a questão da redução da idade penal, a questão do depoimento assistido de crianças. Essas são ações que nós não podemos trabalhar e discutir isoladamente. Nós temos que fazer frente junto a outros conselhos de psicologia, e outras unidades governamentais, né, outras instâncias governamentais. Esses são assuntos que interessam a toda a sociedade. E desde o momento que nós nos propusemos a pensar referências técnicas da psicologia nas políticas públicas, o compromisso básico era que essas políticas respeitassem ou considerassem os direitos humanos. A cada ano, a Rede de Conselhos de Psicologia tem proposto, e o Conselho de Psicologia 09 também acompanha, o desenvolvimento de ações que demarcam um determinado tema anual, né? Então, nós tivemos, em 2008, o Ano da Educação, onde muitos debates, seminários locais, regionais e nacionais foram realizados para discutir a questão da inserção da psicologia no sistema educacional, não só no sistema escolar brasileiro, mas no sistema educacional de uma forma geral. Em 2009, a Rede de Conselhos já buscou uma outra discussão muito importante também e denominou, então, o Ano da Psicoterapia. E o Ano da Psicoterapia ele foi tratado em Goiás e Tocantins, em pelo menos 13 municípios, onde nós conseguimos fazer seminários locais a partir de textos que foram especialmente produzidos por profissionais na área do país, né, profissionais que serviram como consultores ad hoc do Conselho Federal de Psicologia, e esses textos, uma vez produzidos, foram socializados para discussão, e a partir daí se fomentou uma discussão sobre o Ano da Psicoterapia. Hoje em dia, não só em Goiás e Tocantins, mas o que ocorre também com diversos outros conselhos regionais de psicologia, nós fazemos parte, né, de conselhos, dos diversos conselhos municipais e estaduais. Isso é muito importante no sentido de podermos levar o nosso conhecimento, levar a nossa crítica e as nossas propostas de construção dessas políticas. Porque eu acredito que nós temos que avançar, não só ficar pensando como é que a gente pode se inserir em determinada política pública, mas, sobretudo, como é que a gente pode ajudar a construir as políticas públicas. Eu acho que vai ser o grande salto, né? Bem, para que a gente possa trabalhar desta forma e diante de tantas frentes, é necessário, e nós pensamos muito em como organizar a nossa casa, né? Do ponto de vista funcional. Então, eu destaco isso como outra ação importante do sexto plenário, porque nós tivemos que repensar, colocar a cabeça de psicologia organizacional para funcionar e pensar como que nós estamos organizando a nossa sede e a nossa sessão de base. E isso decorreu na necessidade de pensarmos projetos novos, planos de cargos e salários, pensarmos em contratação de funcionários e uma readaptação do espaço físico. Há uma comissão que trabalha há mais de um ano para viabilizar a compra de um lote e buscarmos a construção de uma sede nova, porque precisamos, para dar evasão aos nossos projetos, também termos espaço.
Então, há um conjunto de situações que nós precisamos organizar, tomando também a sede como a nossa casa de trabalho e trazermos para essa organização um pouco de racionalidade, bastante sistematização e muita colaboração dos nossos funcionários, que é algo que a gente também tem conseguido muito. O funcionário não é só um empregado da casa, mas ele está se comportando como alguém que está construindo algo importante. Algo que tem que se destacar também é a nossa luta em relação a certos projetos que nós não concordamos, por exemplo, na área da saúde, a questão do ato médico. O ato médico, ele, no seu texto preliminar, ele cria uma hierarquia no conhecimento, nos saberes, e coloca um único conhecimento como sendo o principal, e os demais são um tanto subservientes, e cria uma reserva de mercado que ela é bastante antiética. Nesse aspecto, o Conselho Regional de Psicologia, junto a 12 outros conselhos regionais de outras categorias, de outras representações, nós fizemos um movimento contra o ato médico e que teve uma repercussão muito importante. Obviamente que todas essas questões que nós temos conversado aqui, elas têm possibilitado ter acesso aos psicólogos e outros cidadãos que não estão tão próximos do Conselho Regional a partir de toda uma reorganização na nossa estrutura de comunicação. Então, neste aspecto, nós fomos muito felizes em trabalhar com assessorias de comunicação e rever os nossos meios de comunicação, rever o nosso site. Então, hoje nós temos um site que é muito mais dinâmico, um site que constantemente há informações novas e que realmente se presta ao papel de informar. Nós fizemos toda uma reorganização do nosso jornal, que ele sai ao menos 4 vezes ao ano, e também os boletins online, os nossos e-mails que frequentemente nós buscamos atualizar, tudo em função de levar essa comunicação para o maior número de psicólogos e de outros profissionais.